Se prepara, que hoje o papo é de arrepiar até a alma do lambari. A primeira história veio lá de Mozarlândia, em Goiás. E juro pelo anzol do meu avô. Tem gente dizendo que viu uma cobra acender um cigarro e pedir fósforo como gente grande. E se isso já parece doideira, segura a segunda. Direto de Itaberaí-Goô, chegou o relato de um cabra que jurou ter visto um espírito tomando conta do jogo do bicho da cidade, fazendo aposta, adivinhando o resultado e até enganando o apostador vivo. Duas histórias de deixar o mais mentiroso do boteco sem argumento. Já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí de que cidade você está assistindo. Porque quem sabe a próxima história cabulosa não vem justamente daí. Agora ajeita o fone, segura o riso e prepara o arrepio. Porque aqui no canal Mentira de Pescador, a verdade se afoga e a imaginação navega solta. Rapaz, se eu tivesse contado isso em Goiânia, o povo já tinha me internado. Mas como é Mozarlândia, o povo só falou: "Ah, deve ter sido na Estrada do Brejo." Como se isso explicasse alguma coisa. Era uma segunda-feira cedo, do tipo que já nasce atrasada. Eu estava indo para o sítio do meu compadre Zé Bigode levar umas ferramentas e uma muda de coqueiro anão que ele cismou que ia plantar no meio do terreiro para fazer sombra para o jegue. Vai entender. O dia estava quente e seco, e a estradinha era aquela de sempre, poeira, buraco, curva cega e um cheiro de arame queimado que ninguém sabe de onde vem. Foi ali, logo depois da porteira velha do finado Seu Firmo, que eu vi a cena. Juro por Deus. Ou pelo menos pela pinga que eu não tinha tomado ainda. Tinha uma cobra, no meio da estrada, enrolada, tranquila como se fosse dela, e fumando. Não é brincadeira, não. Tava com um cigarro no canto da boca, meio derretido, meio aceso ainda. E do lado dela, uma caixa de fósforo, absolutamente normal. Como quem vai no ponto de ônibus e resolve queimar um cigarrinho para passar o tempo. Eu parei o carro devagar, já com medo de ter batido a cabeça na cancela. Desci, cocei os olhos, cuspi para testar o equilíbrio e continuei vendo a mesma coisa. A maldita cobra me olhando e soltando fumaça. Dei 2 passos para trás. Aí ela falou. Sim, falou. Tá com fogo aí, parceiro? A voz era rouca, meio arrastada, com sotaque de quem cresceu ouvindo Zé Ramalho no radinho a pilha. Eu fiquei congelado, tentando entender se era uma miragem, uma entidade ou só o calor de Mozarlândia trabalhando na minha mente. Mas a cobra repetiu: "Fósforo, tem? O meu acabou." E olhou para a caixinha dela, com um olhar de frustração tão humano que me deu dó. Agora veja bem. Eu sou cabra acostumado com coisa estranha. Já vi vaca dançando forró, galo cantando em latim e até trator dando ré sozinho. Mas cobra pedindo fogo. Foi a primeira vez. Sem saber se obedecia ou corria, eu tirei o isqueiro do bolso e joguei perto dela. Sem encostar, claro. Ela puxou o cigarro com o rabo, como? Não sei. Acendeu de novo, deu uma tragada profunda, soltou a fumaça para o alto e disse: "Agora sim, segura essa semana que vai ser longa." Depois, simplesmente, foi embora, rastejando para o mato sem pressa, deixando para trás só a caixa de fósforo e um cheiro de fumaça com erva doce. Fiquei ali parado por uns bons 10 minutos me perguntando: eu vi isso mesmo? Ou Mozarlândia decidiu me testar? Cheguei na venda do Tonico com a cara de quem viu um anjo pelado atravessando o milharal. Parei a caminhonete, desci devagar e entrei como quem carrega um segredo que nem a confissão resolve. O Tonico estava lá, como sempre, organizando os pacotes de sal grosso e caderno de fiado, e perguntou: "E aí, compadre, que cara é essa de quem chupou limão sem sal?" Eu pensei em mentir, dizer que era insolação ou pressão baixa, mas escapou. Eu vi uma cobra fumando. Ele travou a caneta no ar, olhou para mim e respondeu: "Azul ou vermelha?" Como assim, azul ou vermelha?" "Ué, a cobra. Tem uma que fuma Hollywood azul e outra que fuma cigarro de palha com cravo. Se for a de palha,
Corre que ela é espírita. Só aparece quando vai dar morte. A venda ficou em silêncio. Até o rádio desligou sozinho. Você tá de brincadeira comigo, né, Tonico? Queria eu, compadre, mas essa estrada do Brejo já tem história demais pra gente duvidar. Teve uma vez que apareceu um tatu vendendo rapadura. Eu sentei no banco de tábuas ao lado do freezer, de picolé, e tentei puxar o ar de volta para os pulmões. Foi então que o Zé Bigode entrou correndo, com o cabelo parecendo que levou choque de tomada de 110. Gente! Gente! Olha o que deixaram na porta lá de casa! Na mão dele, um papel dobrado e uma caixa de fósforo usada. Abrimos. No bilhete, escrito com caligrafia firme, em letras redondinhas: Obrigado pelo fogo. Volto quando precisar outra vez. C. Só isso. Assinado com um C maiúsculo, feito com tinta preta. O papel tinha um cheiro de folha queimada, e o canto inferior parecia levemente queimado, como se tivesse sido segurado com brasa. Ficamos ali, 3 homens, uma caixa de fósforo, um bilhete de cobra e o silêncio que só Mozarlândia é capaz de entregar. "Cê de quê?" perguntei. O Tonico, com o olhar sério, respondeu: "Cê de cobra ou de coisa que a gente devia deixar quieta." Ninguém riu. E nesse momento eu soube. A história estava só começando. Depois do bilhete, ninguém quis mais comentar o assunto. Tonico voltou a fingir que o rádio ainda tocava. Zé Bigode desapareceu na estrada e eu fui para o sítio como quem vai fazer promessa. Sem falar, sem pensar, só com os olhos arregalados e a mente tentando rebobinar o que não dá. Chegando lá, larguei as ferramentas do coqueiro no chão e sentei na varanda. O jegue do Zé me olhou torto, como se soubesse que eu estava envolvido com coisa de outro plano. Nem zurrar ele zurrava, só mastigava com desprezo. Foi aí que ouvi de novo o som, um estalo seco, tipo isqueiro, velho, e um sopro, como se alguém tivesse soltando fumaça por debaixo da porta do galinheiro. Me levantei devagar, peguei a enxada. Não que ela fosse ajudar, mas pelo menos eu parecia armado. Fui seguindo o som até o canto dos fundos do terreiro, e lá estava, uma garrafa de pinga, a mesma que eu tinha esquecido no banco da caminhonete, agora aberta, deitada no chão de terra batida, e ao lado dela, um rastro. Não era qualquer rastro, não. Era um sulco fundo, sinuoso, como se alguém tivesse passado com um fio de arado fino, desenhando um caminho que ia do galinheiro até a goiabeira, e depois sumia. Olhei para o alto. Os galhos estavam imóveis, mas no tronco tinha uma marca que me gelou a espinha. Uma queimadura redonda, do tamanho exato da ponta de um cigarro. Agora veja bem, cobra não sobe em goiabeira. Cobra não bebe pinga. Cobra não fuma, e definitivamente cobra não deixa recado. Mas em Mozarlândia essas regras parecem que tiram férias. Voltei para casa, travei todas as portas, coloquei sal grosso nas janelas e ainda dei um banho de arruda no meu chapéu só por garantia. Naquela noite, eu sonhei que a cobra estava sentada na minha cadeira de balanço, lendo o jornal e perguntando: "Cadê o isqueiro, compadre?" Acordei suado, com a boca seca, e fui conferir o galinheiro. A porta estava aberta e o rastro tinha voltado. Depois daquela noite, dormir virou desafio. Fechava os olhos e via o rastro. Via o cigarro aceso. E pior, ouvia a cobra conversando como se fosse vizinha de infância. Toda vez era uma frase nova. Uma vez me disse: "A vida é igual espiral, sempre volta no mesmo ponto, só que mais enrolada." Noutra: "Cuidado com o Zé Bigode, ele não é o que parece." Aí já era demais. Fui no Tonico contar tudo. Ele me escutou em silêncio, como quem já está acostumado com loucura em voz baixa. Quando terminei, ele pegou uma cadernetinha velha debaixo do balcão e abriu na página marcada com um clipe torto: "Cobra que fuma, fala e aparece em sonho. Você é o quarto." O quarto o quê? O quarto da vila que sonha com ela.
O primeiro foi o finado seu Lelé. Disse que a cobra apareceu na rede dele e cantou Asa Branca. Depois sumiu. 2 dias depois, caiu um raio na antena da casa dele e ele passou a enxergar melhor sem óculos. Vai entender. E os outros 2? A segunda foi a dona Neuza, que jurava que a cobra ensinou a receita de um chá para dor no ciático. E o terceiro foi o padre. Diz que a cobra apareceu no confessionário, pediu perdão por ter mordido um pastor evangélico e foi embora, deixando um maço de cigarro no genuflexório. Eu estava entre chocado, rindo e com medo de estar no próximo capítulo de alguma profecia reptiliana do Cerrado. Voltei para casa decidido a esquecer tudo. Mas no caminho, uma coisa me fez gelar até os calcanhares. O rastro. De novo. No terreiro. Mais fundo. Mais longo. E agora, ia até a janela do meu quarto. Corri para dentro. E sobre o travesseiro, juro pelo cheiro de cachaça da roça, uma bituca de cigarro e outro bilhete. Escrito: essa conversa ainda não acabou. Até breve. Sem assinatura. Só o cheiro de fumaça. E um riso fino que parecia vir do meio do mato. Depois do bilhete no travesseiro, eu tomei 3 decisões na vida. Nunca mais deixo pinga aberta no terreiro. Vou trocar todas as janelas por telinha de arame. E se ver cobra fumando de novo, vou fingir que não vi. Mas claro que Mozarlândia não deixa a gente em paz por muito tempo. 2 dias depois, fui até o campo ver um cano quebrado no meio do pasto. No caminho, vi algo que me travou no meio da estrada. Pegadas. Sim, pegadas humanas, mas com rastro de cobra junto, como se alguém estivesse andando junto com ela. Ou pior, como se ela tivesse aprendido a andar de pé. Aquilo me deu um arrepio que desceu pela espinha e fez cócega no calcanhar. Cheguei no cano, que estava jorrando água feito fonte milagrosa. Enquanto eu fechava o registro, ouvi o barulho. Um assovio, baixinho, afinado, igualzinho ao do Zé Ramalho. Olhei e para trás, e lá estava ela, a cobra, enrolada numa pedra com óculos escuros e um cigarro novo na boca, olhando para mim como se eu fosse visita atrasada em velório. Demorou, hein? Ela falou. Eu engasguei. Não consegui nem reagir. Ela continuou. Mozarlândia tá cheia de coisa que ninguém entende. E você vai ser o próximo a espalhar. Espalhar o quê? Perguntei sem fôlego. Ela só deu uma tragada, soltou a fumaça em forma de anel e disse: a verdade, ou o que o povo quiser acreditar. E foi embora, de novo, sem pressa, sem medo, deixando só o cheiro de fumo de rolo no ar e uma folha de goiabeira balançando sozinha. Desde então, toda vez que ouço assovio no meio do mato, eu me abaixo e carrego fósforo no bolso. Não por mim, mas por respeito, porque em Mozarlândia, compadre, até as cobras têm vício, opinião e agenda própria. E se você achou essa história absurda demais, espera só até ouvir o que me aconteceu na festa da igreja com um bode exorcista e uma sanfona que tocava sozinha. Olha, eu já vi muita coisa estranha nesse Goiás de meu Deus, mas o que aconteceu com o jogo do bicho lá em Itaberaí, meu amigo? Aquilo nem o padre quis benzer. Disse que era coisa acima da alçada dele, e só quem podia mexer era santo ou delegado. E olha lá, tudo começou numa quinta-feira de sol rachando o asfalto. Eu estava no bar do seu Chico Canivete, como de costume, tomando um copo de groselha com gelo e pinga, o famoso mata-diabo doce. O rádio tocava Milionário e José Rico, e o povo jogava dominó como se valesse a alma. Foi então que chegou o Biluca, o bicheiro mais antigo da cidade. Biluca era da época em que o jogo do bicho era feito na base do sussurro e do papel de pão. Só que naquele dia ele entrou diferente, pálido, tremendo. Parecia que tinha visto um porco voando ou um jegue fazendo depósito no caixa eletrônico. Sentou-se devagar, pediu um conhaque e falou: "Vocês acreditam em espírito?" Todo mundo parou. Até o rádio falhou na hora.
Espírito tipo alma. Penada? Perguntou o Tonhão. Espírito que joga no bicho e ganha, toda vez. Ninguém riu, ninguém duvidou. Porque quando o Biluca fala sério, é melhor escutar. Ele puxou um papel do bolso, uma cartela de apostas da véspera. Na mesma estavam anotados cobra, porco, galo e zebra. E em todas, o valor apostado era igual, 7,77. Essas foram as que saíram ontem, disse ele. E sabe quem jogou? Algum turista com sorte? Arriscou Jaimin. Ninguém, absolutamente ninguém. A venda ficou muda. Se ninguém jogou, como saiu? Foi aí que ele explicou. O sistema dele era antigo, mas ele anotava tudo num caderno. Na noite anterior, enquanto dormia, acordou com o barulho da máquina batendo a aposta sozinha. Foi ver. E os papéis já estavam cuspidos com os números escritos, como se alguém invisível tivesse feito as apostas. Achei que era pane. Joguei fora. E no outro dia, os 4 bichos deram certinho. E o pior, não foi só uma vez. Nos 2 dias seguintes, a máquina continuou, imprimindo sozinha. E os bichos sempre batiam. Apostador nenhum ganhava, mas o espírito ganhava todas. E você ficou com o dinheiro? Perguntei curioso. Ele coçou a cabeça, olhou para o chão e respondeu. Pois é. Todo o dinheiro sumiu da gaveta. Só ficou uma nota de R$2, dobrada em forma de triângulo, com cheiro de vela queimada. Eu olhei para o copo, pensando se a pinga tinha fermentado esquisita. Mas os outros também estavam com cara de quem viu lobisomem usando chinelo. Naquela noite, o Biluca disse que ia fechar o ponto. Disse que não apostava mais contra coisa que não tem CPF. E foi aí que começaram os verdadeiros problemas. Depois do anúncio de que ia fechar o ponto, o Biluca trancou tudo. Gaveta, caderno, carimbo, até a caneta vermelha que ele usava para marcar os bichos premiados. Disse que não queria mais conversa com o espírito apostador. Mas aqui é Itaberaí, meu amigo. E quando o sobrenatural resolve brincar, não adianta trancar porta com corrente. Na manhã seguinte, a venda do seu Chico amanheceu com uma cena que nem novela da Record faria melhor. As cartelas de aposta que o Biluca tinha jogado no lixo estavam todas esticadinhas no balcão, enfileiradas, uma do lado da outra, e em cima de cada uma moeda de R$1, empilhadas com uma precisão que parecia coisa de relojoeiro com toque. Mais estranho ainda, nenhuma das apostas era de ninguém da cidade. Nomes como Zé da Encruzas, de Umbelina e seu tranca-rua estavam escritos nas fichas. Tudo, em letra de calígrafo antigo. O Tonhão foi o primeiro a tentar encostar numa delas. Quando pegou a moeda, levou um choque seco, daqueles que sobe pelo braço e dá nó na espinha. Caiu de costas com os olhos arregalados e gritou: "Foi o gato! O gato tá falando!" A gente correu para acudir e lá estava o gato preto do bar, sentado em cima do freezer de picolé, encarando o Tonhão com desprezo felino. "O que ele falou, homem? Fala! O que o gato disse?" Tonhão, meio grogue, respondeu. "Disse pra não jogar no avestruz, que hoje é dia de viado." Silêncio. E depois, gargalhada geral. Porque Tonhão era conhecido por ser chegado numa cachaça com goiaba curtida, e falar com gato não parecia tão fora da curva para ele. Mas naquela noite, quem jogou em veado levou, e ninguém sabia da dica. Ninguém, exceto quem ouviu o sussurro do gato. A partir desse dia, coisas começaram a sumir e aparecer no bar. Um dado antigo, uma garrafa de 51 cheia sem tampa, um crucifixo que ficou virado para a parede, sozinho. E o rádio só tocava marchinhas de carnaval, de 1952 para trás. O Biluca apareceu de novo 3 dias depois, com a barba por fazer, o rosto encovado e um cheiro de vela queimada grudado na roupa. Disse: "O jogo tá rodando sozinho, mesmo com a banca trancada, e agora ele quer mais." "Mais o quê?" perguntei. Ele baixou os olhos e disse: "Jogador novo."
Foi aí que todo mundo sentiu o peso. Não era mais uma brincadeira, era um chamado. E o próximo podia ser qualquer um. A coisa estava saindo do controle. Naquela mesma semana, o seu Chico fechou o bar por um dia inteiro, coisa que nunca tinha feito nem quando morreu a sogra dele, 2 vezes. Dizia que precisava abençoar o lugar, porque o rádio começou a repetir o mesmo verso de uma música antiga, tipo disco arranhado. Joga na zebra, joga na zebra, joga na zebra. De hora em hora. Foi quando resolvi conversar com o Biluca de novo. Encontrei ele no cemitério velho da cidade, encostado numa lápide que dizia: Desconhecido, 1911. Você anda esquisito, homem. Fala logo o que está acontecendo. Ele respirou fundo, puxou do bolso um caderninho velho e me entregou. Era o livro do bicho. Mas não um comum. Esse tinha capa de couro gasto, bordas queimadas e uma dedicatória por dentro. A quem tiver coragem de apostar contra o invisível, boa sorte, vai precisar. M. Folheei. Os bichos estavam todos lá, mas tinham anotações estranhas do lado dos nomes. Jacaré. Vem com água, mas fala com fogo. Pavão. Canta às 3h15 quando a alma não aguenta mais. Zebra. Nunca perca. Ela escolhe. E embaixo da lista, um número que mudava sozinho. Como se o papel tivesse vontade própria. Naquela hora, o número pulou de 62 para 63. E logo depois, ouviu-se um grito vindo do outro lado da rua. Era o Zé Totó, o verdureiro. Tinha apostado no tigre, mesmo sem entender nada de jogo. Achou o papel na porta de casa, com o número e o valor certo. E, claro, ganhou. Mas não soube dizer de onde veio o dinheiro. Disse que acordou com R$ 777 em moedas de R$ 1 dentro da bacia de lavar roupa. Biluca olhou para mim e falou: Agora entendeu? Esse jogo não quer só apostar, ele quer se espalhar. E o que a gente faz? Perguntei, engolindo seco. Ele olhou para o céu, coçou o queixo e disse: A única chance é enganar ele, fazer o espírito perder. Aí eu dei risada. Como é que engana fantasma, homem? E foi nesse momento que a parede da capela do cemitério estalou. Um som grave, como se alguém lá dentro batesse com força, e então uma voz, baixa, arrastada, vindo de trás do tijolo: Joga no cavalo. Aquilo ali me arrepiou até o couro cabeludo, porque naquele dia era terça, e terça é dia do cavalo. Depois da voz na parede, eu e o Biluca sabíamos que a coisa já não era mais um jogo. Era uma disputa. Do lado de lá, um espírito que apostava sozinho, ganhava todas, falava com bicho e sumia com dinheiro. Do nosso lado, 2 caboclos com medo de passar na frente da capela à noite. Mas foi aí que o Biluca teve uma ideia. Se ele só acerta, vamos fazer ele errar, só uma vez. Como? Apostando antes, e com mentira. No outro dia, espalhamos pela cidade que o número premiado seria o do urso. Mentira, claro, nem número a gente tinha, mas espalhamos como se fosse verdade. No ponto de ônibus, no açougue, no confessionário, até na fila do SUS. Todo mundo acreditou. A cidade toda apostou em urso. E o mais importante, nós também, para enganar o espírito. Biluca jogou 20 drales no urso e deixou a cartela em cima do balcão bem visível. Era isca. À meia-noite em ponto, a velha maquininha do jogo imprimiu um bilhete. Era o espírito. Dessa vez, ele apostou em urso também. Aquilo foi como ver o fantasma cair no truco com 3 paus na mão. A cidade inteira comemorou como se fosse Copa do Mundo. Fogos, buzina, o padre tocando sino sem camisa. Todo mundo ganhou, até quem não tinha jogado. Mas aí, a coisa virou. Na manhã seguinte, o bar do seu Chico amanheceu cheio de penas. De pavão. Sim, pavão. E ninguém cria pavão ali. As moedas dos prêmios sumiram misteriosamente. Só ficaram no lugar papéis dobrados com o mesmo aviso. Enganar quem já morreu é pedir para acordar diferente.
E foi exatamente o que aconteceu com o Tonhão. Ele acordou com a voz diferente, grossa, lenta, com sotaque de outra época. Começou a falar em rimas, do nada. E o mais assustador, adivinhava os bichos premiados sem olhar na cartela. O povo começou a visitar a casa dele para pedir palpite. E ele cobrava 2 galinhas ou uma pinga boa por consulta. Virou místico, botou turbante, sentava em cima de uma almofada de milho e atendia só às quartas. Biluca sumiu por uns dias. Quando voltou, estava com um colar feito de pedrinhas do antigo bingo municipal, dizendo que agora era protegido, mas ele mesmo confessou: o espírito deixou a gente ganhar de propósito. Foi só para ver o que a gente fazia com a vitória. Aquilo me arrepiou, porque se a derrota dele foi planejada, o que seria a próxima jogada? Passaram-se 3 semanas sem nenhum sinal estranho. Nada de papel voando, moeda sumindo, rádio tocando sozinho. Tonhão parou com as previsões e voltou a falar normal, só que com um sotaque meio argentino que ninguém entendeu de onde veio. A cidade respirava em paz, mas a calmaria, no interior, nunca dura muito. Foi numa madrugada de sexta, lua cheia cortando o céu de Itaberaí, que o Biluca apareceu no portão da minha casa, suado, esbaforido, com um envelope na mão. Chegou isso aqui, pra você. Abri devagar. Era uma cartela de aposta antiga, papel amarelado, mas com a data daquele dia. Aposta feita no macaco. Valor, 7,77. Assinatura no final, apenas a letra M, escrita com algo que parecia carvão. Atrás do papel, um recado. Última jogada. Se ganhar, leva, se perder, entra no jogo. Biluca tremia como vara verde. Eu não entreguei. Apareceu dentro do meu bolso quando fui acender o cigarro. O Tonhão que apareceu do nada no portão falou baixinho. Hoje, dá macaco. Dava para sentir o frio subindo da sola do pé até a nuca. Mas aí veio minha parte mais burra ou mais corajosa da vida. Depende do ponto de vista. Peguei meu último dinheiro da semana e apostei também. No leão. Só para desafiar. Às 18 horas, a cidade parou. Todo mundo em volta do bar esperando o resultado do bicho. Biluca rodou o tambor da máquina, coisa que não fazia desde o caso do gato falante, e anunciou. Número 17. Pausa dramática. Macaco. Todo mundo calado. Só se ouvia o vento, e folhinhas batendo e um cachorro soluçando no fundo da rua. Olhei para o papel. Eu tinha perdido. E por dentro senti um arrepio. Mas aí notei uma coisa estranha. O papel da minha aposta começou a sumir na minha mão. Não queimar. Desaparecer. Igual neblina quando o sol bate. Na manhã seguinte, acordei na minha cama, normal. Ou quase. No criado mudo tinha uma moeda de R$1, uma cartela em branco e uma pena de pavão. Desde então, toda vez que alguém joga no bicho e ganha em Itaberaí, uma parte de mim sente coceira na nuca. Biluca sumiu de novo. Dizem que foi para Goiás Velho abrir uma banca só com os bichos invertidos. Tonhão virou evangélico. E o bar do seu Chico agora só vende suco de caju. Mas o mais estranho, outro dia, passando por uma viela perto do cemitério, ouvi uma voz sussurrar: joga no camelo. E a parede da capela estava suando. E é isso, compadre. Se hoje você achou que viu de tudo, pensa bem. Uma cobra fumante, pedindo fósforo em Mozarlândia, como se tivesse carteira de trabalho. E um espírito apostador que dominou o jogo do bicho em Itaberaí e ainda errou de propósito, só para rir da nossa cara. Se isso tudo aconteceu mesmo, bom, se não aconteceu, devia ter acontecido. Porque a história boa é assim, faz a gente rir, arrepiar e olhar para a estrada de terra com outros olhos. Agora, me faz um favor. Se inscreve aí no canal, deixa aquele like maroto e comenta aqui embaixo qual das 2 histórias você achou mais mentirosa. Ou melhor ainda, manda a sua. Diz aí de que
cidade você está assistindo, porque no próximo vídeo pode ser o seu causo que vai aparecer por aqui. E lembra, todo dia, às 18 horas, tem história nova no Mentira de Pescador. Então já ativa o sininho, prepara o cafezinho e puxa o banquinho. Porque por aqui, meu amigo, a mentira é grande, mas a risada é maior ainda. Até amanhã, no mesmo boteco, na mesma prosa.